2 Pedro 3, 18. Eu quero apenas pegar um texto, uma expressão desse versículo, e depois nós vamos ler alguns outros versículos da palavra de Deus para irmos baseando os pontos da pregação desta noite. Eu quero falar para os irmãos sobre recomendações para uma vida cristã profunda. Recomendações bíblicas para uma vida cristã com um alicerce firme. Recomendações bíblicas para uma vida cristã frutífera. Quem não quer ter uma vida cristã com alicerce firme? Quem não quer ter uma vida cristã frutífera? Então, nós veremos nesta noite algumas recomendações para termos da parte de Deus uma vida cristã frutífera. E, noutra oportunidade, eu darei seguimento a esta abordagem, a esta pregação, porque nesta noite não falaremos sobre tudo quanto desejamos falar ao longo de algumas vezes em que nos debruçarmos para meditarmos a respeito disso. Então, vamos ficar de pé, queridos, para lermos o texto bíblico. É apenas um versículo, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Vamos repetir todos nós juntos? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença, cultuando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos pelo Espírito Santo que habita na igreja e que nos dá entendimento espiritual para compreendermos as Sagradas Escrituras. E te peço que neste momento, Pai, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que nesta noite o Senhor nos encoraje, que nesta noite o Senhor fortaleça a nossa fé, que nesta noite o Senhor produza despertamentos espirituais nas nossas vidas, em algumas áreas da vida cristã, em algumas áreas do serviço cristão, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós queremos estar com a nossa vida cristã bem firmada, bem consolidada. Nós queremos ter, Senhor, também uma vida frutífera não apenas para nós mesmos, não apenas em relação aos nossos projetos pessoais, mas nós queremos ter uma vida frutífera para Deus, uma vida frutífera que produza frutos espirituais, uma vida que produza frutos para abençoar o próximo, para abençoar outras pessoas, porque Tu nos chamastes para sermos bênçãos para outros. Bendito seja o Teu santo nome. Fala-nos ao coração, nos abençoa, nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Meus queridos, todos nós queremos ser uma bênção, todos nós queremos ter uma vida cristã muito abençoada. E para termos uma vida cristã assim, é necessário nós levarmos a sério algumas recomendações bíblicas, algumas coisas que fazem parte da vida cristã. E nesta noite nós vamos compartilhar com vocês algumas de pelo menos 15 coisas que eu tenho aqui elencado. Como eu falei, não falarei sobre todas elas hoje, porque afinal de contas o nosso culto não vai até meia-noite. Mas estarei compartilhando ao longo de algumas oportunidades. Se nós queremos ter uma vida cristã firme, sólida, que agrada a Deus e que seja frutífera, irmãos, uma coisa que nós precisamos fazer, uma coisa que se bifurca em duas, uma que produz automaticamente outra. Eu gostaria que alguém lesse Marcos capítulo 12, verso 30 e 31. Eu peço que alguns irmãos possam habilidosamente abrir suas Bíblias em alguns versículos que eu solicitarei para que sejam lidos.
Marcos 12, 30 e 31. O que é que diz esse texto bíblico? Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Não há outro mandamento maior que este. Quais são os dois principais mandamentos, queridos? Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e ao próximo. Se nós queremos ter uma vida cristã rica, frutífera, nós precisamos amar a Deus. Amar a Deus com tudo que nós somos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Quando fala com todo o nosso entendimento, é que a vida cristã é baseada em um conhecimento que nos é revelado pela palavra de Deus. Não é algo abstrato, não é algo esotérico, não é algo simplesmente transcendental, mas nós temos um documento no qual se baseia firmemente a nossa fé. E na medida que nós conhecemos mais este documento, na medida que nós buscamos mais este conhecimento de Deus que é revelado nas Sagradas Escrituras, automaticamente o meu amor por este Deus maravilhoso que se revela na Bíblia Sagrada estará aumentando. Eu preciso amar esse Deus sobre quem eu testemunho, em quem eu creio, em quem está firmada a minha fé. Este Deus maravilhoso que enviou Jesus para a minha salvação. Este Deus que me ama com todo o seu amor. E eu acho maravilhoso, irmãos, o amor de Deus. E sabe por que nós amamos a Deus? Em João há essa resposta. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nunca a iniciativa é do homem. Sempre Deus toma a iniciativa em nosso favor e na nossa direção. Qualquer sentimento, qualquer atração, qualquer desejo que surja no coração humano em relação a Deus, já é uma resposta das ações de Deus de nos aproximarmos dEle. Amar a Deus. Irmãos, nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração. Nós devemos amar a Deus acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Ontem à noite eu disse uma expressão que eu repeti durante várias vezes aos meus filhos. A gente adora a Deus. Os sentimentos bem colocados nos seus devidos lugares é adorar a Deus, amar pessoas e gostar de coisas. Tem gente que adora pessoas, que ama coisas e que apenas gosta de Deus. Tem mães que idolatram os seus filhos, amam mais os seus filhos do que a Deus. Certa vez o meu pai, já falecido, que era comerciante, conversando com um amigo seu, o seu amigo disse: se eu fosse erigir um monumento em homenagem ao meu Deus, eu construiria um monumento ao dinheiro, porque o dinheiro é o meu Deus. Mas a palavra diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todos os nossos sentimentos, com todos os nossos afetos, com toda a nossa inteligência. O amor a Deus é um amor inteligente, é um amor que tem conteúdo, é um amor que tem conhecimento, é um amor que tem razão de ser. Por isso Pedro também nos orienta a estarmos preparados para darmos a quem perguntar a razão da nossa fé. Nós podemos dar razão da nossa fé a qualquer pessoa. Nós podemos responder a qualquer questionamento que nos for feito, porque a nossa fé e o nosso amor a um Deus vivo e poderoso, que registrou num documento a realidade da sua existência e os seus propósitos para a vida humana na face da terra. Amar a Deus
Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós devemos adorar. Nosso amor a Deus deve se expressar numa dimensão muito maior do que aquele amor apaixonado de um homem por uma mulher. Certa vez eu descobri que amava tanto uma pernambucana que cheguei à sua mãe e pedi a sua mãe em casamento, Ana Teresa. Eu a amo muito, mas o meu amor a Deus está numa categoria diferente. E essa categoria diferente, superior do meu amor a Deus, é qualificado em adoração. Eu não apenas amo, eu adoro a Deus. A adoração, irmãos, é um amor de uma categoria superior. Eu o amo de tal maneira que rendo-me completamente a Ele, entrego-me completamente a Ele, sem reservas, porque Ele é uma pessoa que merece toda a minha confiança. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras é um Deus totalmente confiável, louvado seja o seu santo nome. É um Deus que não nos decepciona, é um Deus que não falha. A palavra do Senhor diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. E quem conhece esse Deus sabe o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é maravilhoso. Bendito seja o seu santo nome. Amar a Deus. Agora, irmãos, tem uma coisa que é impossível. É impossível amar a Deus e não amar a sua criação. É um contrassenso. É um extremo contraditório. E em João nós lemos esta verdade, esta denúncia. Se alguém ama a Deus, que não vê, e diz, e não pode amar, e diz, se alguém ama, se alguém não ama o seu irmão a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Meus queridos, para mim, uma das palavras que traduz o que é cristianismo, sabe o que é? Relacionamento. Cristianismo é relacionamento. O cristianismo bíblico passa a existir na vida de alguém quando o relacionamento desta pessoa com seu Deus é refeito, é restaurado através da pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos compartilhar do amor de Deus às pessoas. Se nós amamos a Deus, nós seremos encorajados a falar deste amor transformador às pessoas. Se amamos a Deus, vamos amar pessoas. Se amamos a Deus de fato, não vamos amar as coisas. Vamos amar pessoas. Se nós adoramos a Deus, automaticamente amaremos pessoas. É a resposta de Jesus àquele doutor da lei. Quais são os principais mandamentos? Em que se resume o decálogo? 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo, que é semelhante a esse, o segundo que é decorrente desse, o segundo que é fruto desse, o segundo que vem automaticamente a reboque é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós adoramos a Deus, nós vamos amar o que, irmãos? Nós vamos amar pessoas. E as coisas? Nós vamos gostar das coisas. Aquele seu carro, você fez um esforço tão grande para adquiri-lo, que você cuida tão bem dele, você não vai amar seu carro. Você vai gostar dele, vai zelar por ele. Certa vez, conversando com uma pessoa amiga, ele disse: olha,
Outra pessoa estava falando dele, rapaz, o carro dele é tão zelado, ele lava toda semana, lustra, cuida, ele cuida melhor do seu carro do que da sua esposa. Eu fiquei pensando, rapaz, isso é brincadeira ou é verdade? Porque no meio de algumas famílias, irmãos, é verdade. Pelo menos na prática. Na prática. Tem pessoas que zelam mais pelas suas coisas do que pelas pessoas da sua família. Zela e tem mais apego às coisas do que a pessoas. Se nós queremos ter uma vida frutífera, uma vida cristã que agrada a Deus, uma vida cristã bíblica, cristocêntrica, com Cristo no centro, isso só acontecerá se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus, ele deu um up no segundo mandamento. Você sabe qual foi o up? Qual foi o upgrade? Qual foi a melhorada que Jesus deu no segundo mandamento? Qual foi? Somos um grupo pequeno, podemos interagir. Qual foi? Qual foi, Rayane? O up que Deus deu, que Jesus deu. Jesus, ele remodelou algumas tradições, alguns princípios para melhor. O que Deus quer é que nós amemos o outro assim como nós nos amamos? Ou ele colocou um patamar ainda maior? Qual foi? Como Cristo amou a igreja. Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Irmãos, as exigências bíblicas do Novo Testamento têm um nível mais alto, as demandas são maiores do que do Velho Testamento. O Deus é o mesmo, mas a revelação de Deus que nos foi dada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos capacitou a conhecermos Deus de forma mais pessoal e profunda, elevou as demandas da nossa relação com Deus a um patamar maior, a um patamar sobre-humano. Sabe quem é que tem condições de amar ao próximo no modelo de Jesus? Quem é? Eu não consigo atender a essa demanda de Jesus. Não consigo, você não vai conseguir. Irmãos, nós precisamos de ajuda de alguém para amar a Deus acima de todas as coisas. Na prática do nosso dia a dia. Amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todos os nossos sentimentos. Precisamos de ajuda sobrenatural ainda mais para amar ao próximo no modelo de Jesus. Mas Ele nos capacita pelo Espírito Santo que nos foi dado, louvado seja Deus. Um dos maiores testemunhos de amor ao próximo, foi em 2000, eu fui participar de um congresso internacional em 2000, em Amsterdã. E foi o maior congresso que eu já participei, um dos maiores. 11 mil congressistas, em um centro de convenções enorme, em Amsterdã, que é considerada a mais pós-moderna de todas as cidades do mundo. E numa daquelas tardes de congresso, o filho de um missionário que eu já li muito sobre ele, alguns aqui devem ter lido também, Jim Elliot. Jim Elliot foi conhecido como o piloto das selvas. Ele, ainda jovem, pouco tempo de casado, foi com mais 4 colegas levar o evangelho a um povo indígena na selva amazônica no Equador. E era o povo Auca, era uma comunidade indígena
de pouco contato com outras civilizações, muito isolada e hostil. Mas Jim Elliot sabia que a Bíblia diz que este evangelho é para ser pregado a todos os povos. E ele, ainda muito jovem, sentiu o chamado de Deus para dedicar sua vida para levar o evangelho a algum povo isolado, a algum povo ainda não alcançado pelo evangelho, algum povo que vivesse em um lugar onde não houvesse acesso para outras sociedades e por isso não tivesse o evangelho disponível para eles. E ele então foi com 4 colegas e ele sobrevoava naquele aviãozinho pequeno, tipo teco-teco, e foi sobrevoando algumas vezes, jogando assim alguns presentes para eles, para começar a fazer aquela camaradagem, aquele relacionamento, apaziguar aquele povo e abrir caminho, até que depois de algumas semanas fazendo isso, e quando ele entendeu com seus colegas que as respostas discretas de alguns indígenas eram favoráveis, então eles aventuraram pousar. E pousaram em um clarão da floresta, onde passava um rio, e depois de alguns minutos que eles pousaram, alguns indígenas surgiram com seus arcos, com suas flechas, suas lanças, né? Não era arco e flecha, não, eram lanças, suas lanças. E eles então ficaram muito contentes e pelo rádio falaram com as suas esposas, disseram que estavam mantendo contato pela primeira vez, mas aqueles indígenas, extremamente inóspitos, mataram aqueles 5 ou 6 missionários assim, em poucas horas. E aquilo ali abalou assim o mundo missionário, foi notícia, isso foi na década de 50. Poucos anos depois, algumas daquelas viúvas foram levar o evangelho para aquela mesma tribo. E quase toda a tribo abriu o coração para o evangelho e quase todos entregaram suas vidas a Jesus. E o filho do Jim Elliot estava no congresso, ladeado de um indígena já idoso, com aquela indumentária própria da sua cultura, aquele saiote de vegetais, parecia como se estivesse vestido com uma esteira, né? Uma esteira. Cocar, muito bonito, uma lança, e o filho de Jim Elliot disse, Deus me levantou para viajar pelo mundo, visitando muitas igrejas, para despertar novas vocações missionárias para levar o evangelho aos indígenas ainda não alcançados do mundo, especialmente da América do Sul. Ele falou dos números. E ele disse, nas minhas viagens eu sou sempre acompanhado por ele, disse o nome daquele indígena. Há tantos anos nós trabalhamos juntos, viajamos juntos ao redor do mundo, ele é o meu melhor amigo. Há 50 anos atrás ele matou meu pai. Quando ele disse isso, irmãos, foi assim um choque para todos nós, foi surpreendente aquele seu testemunho. Só o amor de Deus é capaz de nos levar a perdoar quem matou um ente querido nosso, de forma tão fria e brutal, e transformar o assassino do nosso pai no nosso melhor amigo. O amor a Deus e o amor de Deus no nosso coração nos capacita a amar pessoas. Nós vemos histórias lindas. Meus irmãos, o que o amor de Deus no nosso coração pode fazer em favor de pessoas é algo que está muito além do que você pode imaginar. Deus quer que nós o amemos acima de todas as coisas.
E Deus quer que o nosso coração seja um canal do amor dele, que através do meu coração o amor de Deus alcance outras pessoas carentes de conhecê-lo, carentes do seu amor, carentes do seu perdão, carentes de vida nova, carentes de salvação. Se eu amo a Deus, se eu procuro amá-lo mais e mais, e este amor a Deus, irmãos, é uma coisa que vai crescendo. Nós nunca podemos dizer, eu já amo a Deus com todo o meu coração e não tenho mais nenhuma medida a crescer no meu amor a Ele. Você ama a Deus? Você não pode amar mais, você não deve amar mais a este Deus maravilhoso, que alcançou a sua vida, que lhe salvou. Você não teme mais a morte. Você sabe para onde você vai, não por causa dos seus méritos, não porque você é uma pessoa boa, mas você não teme a morte porque você sabe que vai para o céu. Você sabe que vai para o céu porque você entregou sua vida a Jesus, porque Jesus se tornou o único Senhor de sua vida, o único Salvador seu. Por isso você sabe que vai para o céu. E quem fez isto foi Deus. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você reconheceu esta verdade, você depositou a sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e quando você depositou a sua fé nele, ele lhe recebeu como filho. Você não é mais só criatura de Deus, você é filho de Deus, você tem uma herança eterna, você vai morar no céu. O céu foi preparado por este Deus maravilhoso que Ele ama, o Deus Criador do universo, e este Deus que criou a terra, que nos criou, esta beleza da diversidade da criação de Deus. Deus é maior do que a sua criação, louvado seja o seu santo nome. E Ele nos ama, e Ele quer que nós o amemos. Deus quer o nosso serviço? Deus quer que você o sirva? Quer. Mas o amor precede o serviço. Não tem nada que você possa fazer por Deus, pelo trabalho de Deus, pela igreja de Deus, pelos propósitos de Deus na terra, que compense você não amá-lo. Que Deus quer de você ao seu coração. Depois, Jesus disse a Pedro, Pedro não acreditou: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aconteceu. Pedro chorou amargamente. Depois, Jesus ressurreto encontra Pedro à beira-mar, e naquele diálogo terapêutico, naquele diálogo restaurador, Pedro estava acabado, irmãos, estava emocionalmente acabado. Ele havia dito aquilo que nunca faria. Ele havia feito aquilo que disse: eu nunca faço isso. Eu nunca vou negar o Senhor. Eu vou ser fiel ao Senhor até o fim. E de forma covarde e fraca, Pedro negou Jesus 3 vezes. Nós sabemos a história. Pedro estava sentindo-se o pior dos pecadores. Ele estava sentindo como aquela pessoa que não tem mais perdão para ele. Aí Jesus tem esse encontro terapêutico. E sabe qual é a pergunta que Jesus faz a Pedro? Pedro, tu me amas? Aí depois Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, eu não desisti de você. O plano que eu tenho na sua vida de usá-lo para apacentar as minhas ovelhas, vou cumprir. Eu vou perdoar você. Mas saiba, Pedro, que o mais importante para mim, na minha relação com você, não é que você trabalhe para mim. Não é que você empreenda grandes projetos para mim. Mais importante nessa nossa relação é que você me ame. É o que acontece na vida de marido e mulher. Qual é a mulher
que quer receber todo o conforto do trabalho do marido sem que o coração dele seja seu? Alguma mulher quer isso? Alguma mulher digna, normal, não quer. Queremos uma vida confortável, mas antes de tudo queremos o coração do nosso cônjuge. Queremos o coração. Queremos ser amados. A mulher quer ser amada. As outras coisas virão como consequência dessa relação baseada no amor. E um casal que se ama é um casal que está pronto para vencer as lutas da vida, os desafios da vida, as tribulações da vida. Será um casal vitorioso. Pode nunca conseguir muito, mas será vitorioso. Sabe por quê, irmãos? Porque um casal assim consegue dormir bem. A cama sempre será fofa. O travesseiro nunca se transformará numa pedra. Porque está dormindo ao lado de alguém que é inteiramente confiável para ele ou para ela. Porque ama. Porque amado é amado. Amarás o Senhor acima de todas as coisas. Jesus mostrou para Pedro: Pedro, o que eu quero mesmo de você nessa relação sua comigo não é penitências, não é sacrifícios, não é serviços. O que eu mais quero, eu só quero uma coisa: que você me ame. E o resto, e as outras coisas, e o serviço virá como consequência, irmãos. Virá como consequência. Virá como consequência. Então hoje, queridos irmãos, faltaram 14 pontos da nossa pregação. Daremos em outras oportunidades. Mas Deus nos falou nesta noite que Ele quer que a nossa vida cristã tenha uma base sólida. O Senhor nos falou nesta noite que quer que a nossa vida seja frutífera para Ele. Ele nos falou nesta noite que quer se agradar da nossa vida. Deus nos fala nesta noite que quer se agradar da nossa relação pessoal com Ele. E para que estas coisas aconteçam, a nossa relação com Deus deve estar baseada naquilo que Ele mais quer de nós. O que Deus mais quer de nós é relacionamento pessoal, porque Deus é uma pessoa. Ele quer que nós o amemos, e Ele nos capacita a amar pelo próprio amor com o qual Ele nos aproxima dEle. A lua tem um luar tão belo. Um luar que traz noites românticas aos casais enamorados. Aqui está até perto, né, da beira-mar. Tem alguns casais aqui que depois do culto podem ir lá para a beira-mar. Mas a luz, o sol, a lua tem um luar lindo, porque recebe a luz do sol. Quando nós abrimos o coração para recebermos este amor de Deus, a nossa vida fica muito mais bela do que o luar de uma linda noite. E assim como a lua não pode conter só para si esse luar, uma vida iluminada pelo amor de Deus, e que experimenta este amor, e que se delicia neste amor, e que é grato a Deus por este amor, essa pessoa não conseguirá reter só para si essa luz, essa iluminação do amor de Deus. A sua vida, tal como a lua, refletirá este amor de Deus, abençoando outras pessoas que carecem de amor, não apenas do amor de alguém, mas que carecem sobretudo do amor de Deus.
E eu quero lhe dizer uma coisa para encerrar esta meditação bíblica de hoje. Meus queridos, a maior carência das pessoas hoje é de serem amadas. Como alguém já falou, nós vivemos uma era de grandes contradições. Pessoas que no Facebook têm 5.000 amigos. Tem que abrir outra página, já não cabe mais. 5.000, ou 1.000, ou 500. Virtuais, do outro lado da tela, do outro lado do mundo. Mas não consegue sentir o cheiro do cangote de ninguém. Porque não há proximidade com o outro. Não há proximidade. Não há proximidade. Hoje, muitas pessoas estão vivendo a dor da solidão, trabalhando em meio a uma multidão de pessoas. E mascaram a dor da sua solidão com um sorriso, às vezes amarelo, mas ninguém percebe. Ninguém percebe. A amarelidez, a palidez desse sorriso. Porque é um sorriso que não está respaldado por uma alegria íntima, uma alegria do coração. Porque só pode ser alegre o coração que ama, que é amado por Deus, que percebe este amor, que ama a Deus e que assim consegue amar pessoas. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos dê a sua graça para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, se queremos ter uma vida cristã frutífera, sólida, abençoada, abençoadora, as duas coisas que Deus nos faz lembrar nesta noite. Devemos primeiro Amar a Deus. Amar a Deus. E segundo, amar pessoas. Amar pessoas. Amar pessoas. Pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas conhecidas e até mesmo pessoas que nós não conhecemos. Ame. E eu quero desafiar você para que a sua oração ao longo dessa semana seja: Deus, me ajuda a te amar. E ajuda-me a amar pessoas. E se você no seu coração não tem sentido a realidade do amor de Deus por você, ore: Senhor, eu quero perceber a realidade do teu amor por mim. E essa é uma oração que Deus gosta muito de responder. Deus gosta muito de responder. Senhor, revela-te a mim. Eu quero perceber de forma palpável o teu amor por mim. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar.